Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Em outubro, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Norte e o município de São Bernardo do Campo tiveram suas dívidas honradas pela União. O valor pago ultrapassou a marca de 545 milhões de reais, sendo a maior fatia para o estado do Rio de Janeiro, com mais de 280 milhões e meio de reais. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nas primeiras semanas de novembro. No acumulado de janeiro até outubro deste ano, a União já honrou mais de 7 bilhões de reais em dívidas garantidas de 14 estados e 8 municípios brasileiros. Se comparada ao mesmo período do ano passado, houve crescimento de mais de 13%. Em nota enviada à reportagem, o Tesouro Nacional explica que, por serem garantidos, o Tesouro tem a obrigação de honrar esses empréstimos. Ainda de acordo com a nota, o Tesouro não pode garantir que existe relação direta entre a pandemia e os valores pagos de garantias honradas pela União, mas que, de fato, o volume pago neste ano pelo Tesouro aumentou bastante em relação ao ano passado. O professor de Direito Financeiro do IBMEC, Tiago Sorrentino, explica que, por ter mais musculatura econômica, a União é chamada a servir de garantidora dos empréstimos dos entes, como uma espécie de fiadora. Mas ele vê com preocupação. O orçamento da União é um planejamento com uma previsão de onde o governo pretende obter recursos e de quanto investir o dinheiro público pelo período de um ano, com base no valor total arrecadado pelos impostos. Esse planejamento é elaborado pelo Poder Executivo, em que a Presidência da República envia uma proposta e o Poder Legislativo, Senado e Câmara, debatem a melhor forma de transformar em lei. Esses recursos têm impacto direto na economia dos 26 estados, do Distrito Federal e dos municípios. Agora, estamos diante de um risco de apagão na prestação de serviços públicos por conta da demora na aprovação da lei orçamentária para 2021. Apesar disso, o professor de finanças do IBMEC Brasília, William Bagdasarian, acredita que existe esse risco, mas não deve se concretizar, pois levaria o Brasil a um caos econômico. É muito pequena a chance disso acontecer, porque se isso acontecer, as consequências podem ser muito graves. Especificamente, para os municípios, o maior impacto seria com relação às transferências voluntárias da União. São transferências que a União faz para os municípios por meio das emendas dos parlamentares, por meio de programas do próprio governo federal nos municípios. Então, eu não consigo ver a possibilidade da LDO não ser votada. Para o professor de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, as dificuldades no andamento da questão orçamentária, e isso inclui o atraso na instalação da comissão mista que debate essa área, não estão desenvolvendo por estarem relacionadas aos entraves do Executivo e ao próprio Congresso. Em relação ao Executivo, a proposta encaminhada é uma proposta frágil. Alguns aspectos não estão muito esclarecidos. Destaco a questão do Renda Brasil ou Renda Cidadã. Por outro lado, o Congresso tem responsabilidade e deveria estar encaminhando a matéria, já que existe uma proposta. Não tem lá o programa, o governo então que depois assuma não ter enviado. E o Congresso aparentemente também não está empenhado, as lideranças do Congresso não estão mostrando o empenho necessário para andar o orçamento. Nesse jogo se prejudica a população, porque o orçamento é uma peça fundamental para como vai ser trabalhado os recursos públicos no ano. A lei orçamentária para 2021 pode ser aprovada até o fim da sessão legislativa em 22 de dezembro, como prevê o artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Reportagem Janari Damascena.
A proposta de transferência obrigatória da ordem de 58 bilhões de reais da União para os estados, municípios e o Distrito Federal deu o primeiro passo positivo no Congresso Nacional. O projeto de lei complementar 133 de 2020, de autoria do senador Wellington Fagundes, do Partido Liberal do Mato Grosso, deve servir para compensar as perdas causadas pela Lei Candir, que desonerou produtos destinados à exportação no passado. A medida propõe a vigência de 18 anos para os pagamentos. Agora, após os 70 votos favoráveis no Senado, o texto segue para ser apreciado na Câmara dos Deputados. Feita em 1996, a Lei Candir teve o objetivo de dar maior competitividade ao produto brasileiro no mercado internacional, mas sempre provocou polêmica entre os governadores e exportadores que alegam perda de arrecadação devido à isenção do imposto nesses produtos. Até 2003, a medida de isenção garantiu aos estados o repasse de valores a título de compensação, mas a partir de 2004, a Lei Complementar 115 deixou de fixar o valor. Para o economista Newton Marques, a promessa do governo feita às unidades da federação nunca foi cumprida. Naquela época, o governo federal prometeu haver compensação com relação à retirada do ICMS para compensar os estados e municípios. E nunca houve essa compensação. Então, agora, finalmente, o Poder Legislativo resolveu assumir o reparo dessa medida que o governo federal tomou lá atrás. De acordo com a supervisora do Núcleo de Desenvolvimento Econômico da Confederação Nacional de Municípios, Thalita Alves, o avanço feito na Casa Legislativa vem com quase 2 anos de atraso, mas é considerado positivo. Desde 2019, ou seja, 2 anos, 2019 e 2020, os municípios e os estados também não recebem nada do repasse da Lei Candir, que é em torno de 1,6 bi mais ou menos, que é acreditado normalmente todos os anos. Em função justamente da ausência de acordo, tanto no âmbito do Congresso quanto no âmbito antes judiciário, que não havia nenhuma definição e por isso as discussões continuavam e os entes não recebiam absolutamente nada. Se o texto também avançar no plenário, os estados e municípios receberão o primeiro repasse no montante de 4 bilhões ainda neste ano, sendo 75% para o estado e 25%, ou seja, 1 bilhão de reais para os municípios. De 2020 a 2030 serão entregues a cada exercício 4 bilhões de reais e de 2031 a 2037 esse montante será reduzido progressivamente em 500 milhões de reais a cada exercício. Reportagem Agatha Gonzaga. Uma ferramenta que pode ser importante para melhorar a gestão pública por parte dos governantes é analisar os dados e indicadores sociais. Baseado nisso, foi compilada uma série de informações deste tipo, mais indicadores de programas e políticas públicas para realizar a primeira edição do Ranking de Competitividade dos Municípios. Esse balanço, feito pelo Centro de Liderança Política, CLP, em parceria com a Plataforma de Inteligência para a Gestão Municipal, GOV, e o SEBRAE, com o objetivo de que esses dados sejam ferramentas para ajudar na tomada de decisões sobre investimentos produtivos nos municípios. Segundo o coordenador de competitividade da CLP, Lucas Cepeda, para que se possa compreender melhor a dimensão desses resultados, primeiro é necessário entender o significado de competitividade. É importante a gente definir o que é competitividade para o CLP, né? A gente pega o conceito na esfera privada e lá ele é muito entendido. Ser mais competitivo é aquela empresa que ao longo dos anos ela consegue entregar melhores resultados, melhorar suas entregas. E aqui no setor público não é diferente. A entrega principal no governo se traduz justamente na criação de bem-estar social na localidade. Então, um município mais competitivo é aquele que ao longo dos anos ele consegue entregar melhores serviços públicos à população, ou seja, promover a melhora constante
do bem-estar social naquela localidade. Os dados apresentam um ranking com 405 cidades analisadas, com evidentes disparidades regionais ao verificar municípios melhor ranqueados, principalmente entre Sul e Sudeste em relação ao Norte e Nordeste. Um exemplo é o de que dos 38 municípios da região Norte analisados, nenhum está entre os 60 primeiros colocados. A pandemia causada pela Covid-19 gerou muitos gastos e altos investimentos para governos de todo o mundo de uma maneira inesperada. Aqui no Brasil, a situação econômica segue o mesmo rumo das demais nações atingidas violentamente pelo coronavírus. Com o crescimento da dívida pública, criação de programas de ajuda financeira e injeção maciça de recursos na saúde, o país já passa dos 600 bilhões de reais em medidas para combater a doença, impactando diretamente nos cofres da União. De acordo com Benito Salomão, mestre e doutorando em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia, o impacto dessas ações custa caro. O impacto primário de 2020 é, sem dúvida nenhuma, o maior déficit primário da história da economia brasileira desde que se há dados. Algo em torno de 600 e poucos bilhões de reais. É bem provável que até dezembro isso termine em algo próximo aí de 800 bilhões. Nota técnica da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, órgão vinculado ao Ministério da Economia, estabelece que trabalhadores que tiveram corte em seus salários ou na jornada de trabalho vão ter direito ao 13º salário e férias integrais. O documento contempla empregados de empresas que aderiram ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, iniciativa do governo federal que prevê a redução da jornada de trabalho e a suspensão de contratos por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo a nota, o cálculo do pagamento do 13º vai ser feito proporcionalmente de acordo com os meses trabalhados, desde que tenha havido ao menos 15 dias de trabalho. O valor integral do benefício terá o mesmo valor do salário do mês de dezembro. Andréa Ferreira, gestora administrativa de uma empresa que fornece produtos auditivos em Brasília, explica que os efeitos econômicos da pandemia fizeram com que a companhia reduzisse parte da carga horária da equipe. Mesmo assim, o 13º dos empregados está garantido. Apesar de ter tido a redução de jornada de trabalho, vai ser pago integral. E é de grande valia isso, por conta desse momento de recessão que estamos passando. No cálculo das férias, não vai ser levado em conta o período em que o trabalhador teve o contrato suspenso. Só vai ter direito a férias trabalhadores que completaram 12 meses de trabalho. No entanto, segundo a advogada trabalhista Amanda Caroline, o benefício vai poder ser concedido aos trabalhadores que tiveram a carga horária reduzida. Mesmo com a jornada reduzida, o trabalhador consegue computar os períodos para 13º e férias. No contrato da suspensão, como ele não está ativo, não está... Os clientes que apresentam dificuldades para pagar integralmente a prestação de crédito imobiliário neste momento poderão fazer, por um período, o pagamento de parte da prestação. A Caixa Econômica Federal anunciou a medida que permitirá que o cliente possa optar pelo pagamento de 75% do valor integral da parcela por 6 meses ou de 50% do valor por um período de 3 meses. A nova medida, segundo a instituição financeira, não se trata de uma pausa emergencial nas prestações dos contratos habitacionais, possibilidade que foi ofertada pelo banco durante 6 meses e encerrou no último dia 29 de setembro. Também não é um desconto ou redução da prestação, mas sim uma possibilidade de pagamento parcial por período delimitado. O valor não pago durante a vigência da negociação em decorrência do pagamento parcial, de acordo com o percentual escolhido, será incorporado ao saldo devedor do contrato e diluído no prazo remanescente. O contrato não está isento de incidência de juros remuneratórios, seguros e taxas. A taxa de juros e o prazo contratados inicialmente não sofrem alterações. Os dados do Mapa Monitor de Secas de outubro da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, apontam melhora no cenário da seca nas regiões centro-oeste e sudeste do país.
O Distrito Federal, por exemplo, apresentou chuvas acima da média climatológica suficiente para que os indicadores de seca apresentassem melhora. Por outro lado, nos estados do Nordeste, o cenário foi de expansão territorial da seca relativa. A Paraíba teve aumento de 38%, Alagoas de 23%, Ceará de 17%, Sergipe de 14%, além do Rio Grande do Norte, que subiu de 50% para 83%. Já a região sul apresenta os maiores aumentos no país na categoria de seca grave, sendo 34% em Santa Catarina e 12% no Paraná. No Rio Grande do Sul, que em outubro passa a ter 100% do seu território coberto por seca, também houve intensificação da condição. Reportagem Tiago Marcolini. O plenário do Senado deve votar nesta quarta-feira um projeto de lei que inclui as bacias hidrográficas de Minas Gerais e de Rondônia na área de atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. O PL altera a lei que criou a Codevasf. Em 1974, quando surgiu, a companhia era dedicada aos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás e ao Distrito Federal. Desde então, incorporou áreas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Minas Gerais já tem parte do território na área de atuação da Codevasf. No entanto, os autores do projeto de lei argumentam que resta uma fração do Estado que ainda não tem acesso às ações de revitalização, de desenvolvimento territorial e de irrigação promovidas pela companhia. A inclusão de Roraima visa levar os benefícios também para a região amazônica. Reportagem Felipe Moura. Pela primeira vez neste ano, o Poder Executivo reduziu a estimativa de rombo nas contas públicas, afetadas pelas medidas de combate à pandemia de coronavírus. De acordo com o Ministério da Economia, a revisão foi feita para baixo com previsão de déficit primário de 861 bilhões de reais para 844 bilhões. Esses números foram publicados no 5º relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. Segundo o documento, a diferença de 16 bilhões se deve ao aumento da arrecadação e à redução de despesas. As principais variações nas receitas primárias ocorrem em razão de arrecadação atípica, observadas principalmente no imposto de renda de pessoa jurídica, mais de 10 bilhões de reais nos meses de setembro e outubro. Além disso, o aumento de 4 bilhões de reais na receita previdenciária foi um destaque na divulgação desses dados. O relatório explica que isso ocorre pelo aumento da estimativa da massa salarial em 2020 e pela arrecadação em valores superiores ao previsto, devido à retomada da economia no mês de setembro. O documento destaca também uma arrecadação extra de 909 milhões de reais na exploração de recursos naturais, com destaque para o petróleo. Reportagem Janari Damascena.
Você acompanhou Reportagem Especial. Digital, a sua rádio.